Irmãos, tem um dos assuntos que é muitas vezes lidado de forma obscura, que é o assunto sobre o problema do mal e a existência de Deus. O problema do mal e a existência de Deus. Isso traz grande... como é que eu diria? Isso traz uma grande pulga atrás da orelha, um pulgão atrás da orelha de muitos crentes, muitas pessoas que estudam teologia, que é o problema do mal e a existência de Deus. Qual é o problema com isso? O cristianismo afirma que Deus é todo-poderoso e todo-bondoso. A Bíblia afirma e o cristianismo afirma que Deus é todo-bondoso e todo-poderoso. Mas tem um problema. O mal existe. Então Deus é todo bondoso e todo poderoso e o mal existe? Como assim? Então tem o seguinte silogismo que as pessoas tratam, né? Que, especialmente aqueles que vão argumentar contra a existência de Deus. Ele diz, olha, Deus é todo bondoso e todo poderoso. É a primeira afirmação, premissa, né? Deus é todo poderoso e todo bondoso. Segunda, o mal existe. Aí leva a uma conclusão lógica. Se Deus é todo bondoso e todo poderoso e o mal existe, logo, não existe um Deus todo bondoso e todo poderoso. Está entendendo a lógica? Existe um Deus há um Deus todo bondoso e todo poderoso? Os cristãos vão dizer sim. O mal existe? Os cristãos vão dizer o quê? Sim. Então, a lógica para alguns não existe um Deus todo bondoso e todo poderoso. E esse silogismo, né, ele é equivocado porque ele indica que o fato de Deus ser todo poderoso e todo bondoso faz com que Deus, a própria existência de Deus, elimine toda a possibilidade do mal. O fato de existir um Deus todo bondoso e todo poderoso já elimina a possibilidade da existência do mal. Aí o que leva algumas pessoas a pensar o seguinte: não, Deus existe. O mal não existe. O que existe é uma aparência, vamos chamar de aparência, uma aparência de mal. Mas o mal em si não existe, porque o mal não é uma substância. Mas só quem sofre sabe que o mal existe. Só quem tem enxaqueca sabe que o mal existe. O mal não está no mundo das ideias. O mal é uma realidade que muitos encaram. Então, esse silogismo está errado, né? Porque faz supor que um Deus todo bondoso e todo poderoso eliminaria de imediato o mal e as consequências do mal. Mas como a gente sabe pelas Escrituras, não é assim. Deus é todo bondoso, Deus é todo poderoso, mas Ele não elimina de imediato o mal, nem as consequências do mal, como nós sabemos muito bem. Por exemplo, a entrada do pecado lá em Gênesis capítulo 3, na humanidade. A humanidade foi criada perfeita e o pecado chega na humanidade. Né? Então, como é que nós podemos conciliar isso? Na prática, muitas pessoas tentam defender Deus. Coloquei defender entre aspas. Tentam defender a bondade de Deus, especialmente em meio ao sofrimento. Isso acontece muito entre os crentes. Por exemplo, algumas coisas que são ditas para pessoas que sofrem. Olha, não fique assim. Deus tem o melhor para você. Essa frase em si não é mentirosa, certo? Não é uma heresia. Deus tem o melhor para você. Então, não fique assim. Deus tem o melhor para você. Isso é dito para quem sofre. É uma pessoa que acabou de perder um ente querido que foi para o céu. Não chore essa perda. Pelo menos foi para o céu. Não fique assim, diz outra pessoa que está sofrendo. Não fique assim. Essa foi a vontade de Deus.
Outra pessoa vai dizer, olha, levante a cabeça, pare de pensar nessas coisas. Isso é muito comum ser dito para pessoas que sofrem com ansiedade, depressão. Não fique assim, pare de pensar nessas coisas, como se fosse assim bem automático. Eu estou sofrendo, então eu vou parar de pensar em certas coisas para ficar melhor. Pessoas que sofrem sabem que não é bem assim. Simplesmente eu vou parar de pensar e vai eliminar o mal. O problema, meus irmãos, é que quem sofre muitas vezes não vai se sentir melhor com essas palavras. Por melhor que seja a intenção, as pessoas não vão melhorar com essas palavras. E olha, 2016, dia 22 de setembro de 2016, meu pai faleceu, né? No outro dia foi o velório. Eu não lembro de nada do que me disseram para me acalmar, para eu não ficar triste. Por quê? Porque eu estava triste. E palavras não iam melhorar. Agora eu lembro de quem me abraçou. Eu lembro de quem estava lá. E muitas vezes palavras não ajudam. Sabia disso? Palavras nem sempre vai consolar quem sofre. Talvez vá piorar. Então quem sofre, por exemplo, não fique assim, Deus tem o melhor para você. Quem sofre, muitas vezes não consegue enxergar que Deus tem o melhor para ela. Até porque ela está sofrendo. Ela está vendo o quê de bom? Ela só está vendo sofrimento. Ela vê a luz no fim do túnel? Não vê. Quem está de luto não pensa de imediato que aquela pessoa que morreu foi para o céu. Ela até lembra. Mas naquele momento ela está triste porque a pessoa partiu, a pessoa que ela amava. Ela chora pela perda. Quem sofre não consegue entender que toda aquela dor faz parte da vontade de Deus. Olha, isso aconteceu, mas é porque foi a vontade de Deus. A pessoa que está sofrendo não vai entender isso de imediato. Nem sempre, né? Quem sofre não consegue muitas vezes se livrar de pensamentos ruins, como quem sofre de problemas de ansiedade. Então não é tão simples assim lidar com esse tipo de situação. E fora fora a gente ter que lidar com gente que diz que crente não sofre, né? É pior ainda, ter que lidar com o preconceito dentro da igreja, quando um crente sofre, quando um crente fica deprimido, ansioso, com problema de ansiedade. Eu digo a ansiedade é aquela psicológica, né? Não aquela ansiedade que Jesus disse, de preocupação com o dia do amanhã. Mas há muito preconceito dentro da igreja. Crente não sofre depressão. Nós vivemos numa sociedade fresca. As pessoas hoje estão muito frescas, qualquer coisinha tão doente psicologicamente. Bem, que a sociedade de hoje em dia está cada vez mais fresca, eu não tenho problema com isso. Isso é fato. Agora, sofrimento não é frescura. Sofrimento não é frescura. E dentro da igreja, muitas vezes, temos o preconceito de estar sofrendo com alguma coisa, mas não querer dizer para ninguém ficar dizendo que a minha fé está pequena. Fulano está se desviando dos caminhos do Senhor, porque está deprimido. Deu lugar ao diabo. O espírito eu vou fazer uma licença poética, né? O espírito da sofrência. Mas, irmãos, pessoas sofrem. Seres humanos sofrem. E se um crente é um ser humano e não um ET, o crente sofre também. Até mesmo crentes sofrem e têm de lidar com situações que aparentemente parece que Deus está distante. Eu não sei se isso já aconteceu com você. Você está numa situação, você olha para cima, olha para o lado, não vê ninguém, apesar de ter gente na sua casa. Você olha para o céu e não vê Deus. Você ora e o teto é de bronze, não passa a oração. Não parece que Deus está escutando, não parece que Deus intervém nas situações. E meus irmãos, eu quero hoje meditar com vocês a partir do Salmo 13. E mostrando que existe uma maneira sincera, mais sincera e honesta de lidar com o sofrimento diante de Deus. Então, abra no Salmo 13.
E nós vamos aprender aqui a encarar o sofrimento, não fugir dele, não inventar, fingir que ele não existe. Nós vamos aprender com Davi a encarar o sofrimento através da ajuda do Senhor Deus. Salmo 13. Salmo 13. Esse salmo, ele mostra 3 movimentos, né, do salmista, de Davi. 3 movimentos durante o sofrimento. O versículo 1 a 2 tem a angústia, quando ele questiona Deus, até quando? No versículo 3 e 4, você tem a oração, o clamor de Davi. E no versículo 5 e o versículo 6, a confiança de Davi em Deus. Então vamos ler a primeira seção aqui, o versículo 1 e o versículo 2, que diz assim: Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Até aqui. Você lê isso, e eu pensei, eu vou dizer amém quando eu terminar de ler? Porque ele está perguntando, até quando, Deus? O Senhor esqueceu de mim? Até quando, Deus, o Senhor vai ocultar o teu rosto de mim? Até quando, Deus, eu vou estar aqui sofrendo e o Senhor não vai fazer nada dentro de mim, dentro da minha alma? Vocês sabem aqueles momentos da vida em que a gente se sente desorientado? Absolutamente desorientado. Ei, tu entendeu o que eu falei? Hã? Não, desculpa, mulher, que é minha cabeça. Eu não estou conseguindo. A pessoa está desorientada. Está cheia de problema e ela não consegue organizar as ideias. Um autor disse, em certos momentos, desorientação descreve melhor a vida. E ele fala dessa desorientação porque essa palavra, né, descreve bem este tipo de salmo aqui que nós estamos a estudar. Em momentos assim de desorientação, nos sentimos perplexos, há uma sensação de abandono, nos sentimos amedrontados. E é nessa situação que Davi, aquele que foi rei de Israel, que era pastor de ovelhas, é nessa situação que Davi escreve este salmo. Ele está desorientado, perplexo, amedrontado, porque ele sente-se que Deus o abandonou. Esse é um salmo de Davi quando ele escreve esse salmo quando Deus parece distante dele. Este aqui é um salmo de lamento. Você já ouviu essa palavra lamento, por exemplo, do livro de Lamentações. Os lamentos são salmos compostos para os momentos em que alguns chamam de a noite escura da alma, para momentos quando o choro pode durar a noite inteira. Geralmente, os lamentos são palavras tristes. Jeremias é conhecido como o profeta chorão porque ele escreve um livro chamado Lamentações. É puro choro. Ele chora diante de Deus. Então, geralmente os lamentos são tristes, mas não é todo triste, de todo triste. Que ele começa com a tristeza, termina com a alegria e confiança, como é o caso deste salmo aqui. Uma outra característica dos salmos de lamento é porque tem alguns questionamentos. Quem? Por que, Deus? O que, Deus? O que o Senhor está fazendo, Deus? O que vai acontecer? E o salmista ele fica tentando entender a situação, fazendo perguntas, mas ele não obtém nenhuma resposta. Você lê e parece justamente que Deus está bem distante da situação. Cadê o Senhor? Por que isso, Deus? Por que isso está acontecendo com a minha vida? E Davi ele pergunta aqui por 4 vezes nesses 2 versículos: até quando? Até quando? Até quando? Até quando?
4 vezes. É um salmo pequeno, tem 6 versículos. Mas ele pergunta até quando 4 vezes, indicando que ele está desesperado. Ou em vias de se desesperar. Em todos esses questionamentos, Davi se sente que foi esquecido por Deus. Que Deus não contempla que ele está sozinho lutando contra a tristeza no coração. E ele se sente desamparado. Davi está colocando diante de Deus, por meio desses questionamentos fortes, a sua queixa. Antes eu achava estranho, né? Uma vez eu escutei um pastor dizendo o seguinte: coloque suas queixas diante do Senhor. Aí eu pensando, não, a gente não pode se queixar com o Senhor, não. É errado, não é? Só que eu entendia que se queixar seria murmurar, reclamar, mas não é isso. A ideia de queixa não é uma reclamação, mas uma explicitação das nossas batalhas que nós estamos enfrentando e lutando. Explicitar as nossas emoções, o que a gente está sentindo diante de Deus. Um autor chamado Mark Futato, ele diz que uma palavra descreve essa situação aqui: honestidade. Honestidade. Por meio dos lamentos, o Espírito Santo nos dá grande encorajamento e grande liberdade de expressar tudo o que estamos pensando e sentindo. Sejam esses pensamentos e sentimentos sobre nós, sobre os outros, ou mesmo sobre Deus. Lamento é quando você está diante de Deus e diz tudo aquilo que você sente. Você é honesto com Deus. Você não tenta inventar palavras bonitas para falar com Deus. Você é honesto no que você está sentindo, no seu coração, sobre o que você está pensando. Honestidade. Há situações, meus irmãos e amigos, que nós não conseguimos fugir ou fingir que não tem problema. Eu vou fugir dos problemas. Eu estou com esse problema aqui. Eu vou dar uma volta. Eu estou com esse problema aqui. Se me perguntarem como é que eu estou, eu vou dizer que eu estou bem. Eu vou fingir que eu estou bem. Eu vou brincar muito. Quando eu chegar na igreja, eu vou fazer muita piada com os irmãos depois do culto, para ninguém achar que eu estou com algum problema. Não adianta fingir. Por quê? O problema vai continuar lá. Vai continuar lá. Fingir ou fugir não muda o problema. Não ajuda. Ele está lá. Está lá na minha mente o problema. O problema está no meu corpo, talvez seja uma enfermidade. O problema está diante de mim, pode ser um problema familiar. Um problema de relacionamento. Se você se encontra em situações assim, existe um jeito certo de lidar com esse problema. Seja honesto com Deus. Desabafe com Deus. Deus é a pessoa certa para você chegar e dizer tudo aquilo que está lhe perturbando a mente, o coração. E seja sincero. Não invente palavras. Não tente orar bonito, porque quem sofre não consegue falar bonito. Como é que fala bonito chorando? Quem sofre, fala o que está sentindo diante de Deus. Seja honesto com Deus, diga o que sente ao Senhor. E quando você se sentir desesperado, abandonado, sozinho, fraco, incapaz, Deus, eu me sinto uma pessoa incapaz, eu não consigo, não é para mim. Tudo que eu tento não dá certo, Deus. Quando você se sentir temeroso, com medo das coisas, diga para Deus: Deus, eu estou com medo. Deus, eu estou desesperado. Deus, eu estou me sentindo abandonado, Deus. Eu sei que a Bíblia diz que o Senhor me ama, que o Senhor cuida, mas eu não estou conseguindo sentir isso, Deus. O cuidado. Às vezes a gente não é honesto com Deus. A gente acha que vai ferir a Deus se a gente falar: Deus, o Senhor me perdoe, mas eu não estou sentindo que o Senhor está aqui comigo.
Você já falou isso para Deus? Deus, eu não estou conseguindo sentir o Senhor. E convenhamos, há momentos assim, que a gente não sente. Eu estou sentindo a presença de Deus. Muitas vezes as pessoas sentem isso numa música, sentem isso numa pregação, sentem isso em algum momento de um culto. Eu estou sentindo Deus. Eu fui para a igreja hoje e senti Deus. Mas quando eu chego em casa, cadê Deus? Quando eu vou dormir, cadê Deus? Naquela insônia que eu estou. Então, meus irmãos, Deus não é uma questão de sentir Deus. Porque há momentos em que a gente não sente mesmo. É o momento de sermos sinceros com Deus. Deus, eu não estou conseguindo sentir a tua presença aqui. Eu não consigo, Deus, sentir a alegria, porque eu estou sofrendo, está acontecendo isso com o meu coração, eu estou perturbado, estou preocupado. E talvez isso esteja acontecendo agora, na hora que eu estou falando essa pregação. A preocupação com muitas coisas. E deixa a sua mente bagunçada, desorientada. Você tem liberdade de ser honesto com Deus em suas orações. Esse salmo nos mostra isso, que não é feio dizer, Deus, cadê Deus? O Senhor. Não é feio, ao sentir desespero, e clamar, Deus, onde é que o Senhor está? Que eu não estou vendo, Deus. Olha o que está acontecendo, uma tragédia, cadê o Senhor? Não é feio e não é pecado ser honesto com Deus. Agora, você não vai ficar só dizendo o que sente. Você não vai ficar dizendo, Deus, cadê o Senhor? Onde é que o Senhor está? Oh Deus, eu não consigo sentir o Senhor aqui, que desespero, Deus, a vontade é de morrer, a vida é difícil, é demais, não presta. Você não vai poder ficar também só nisso, só dizendo o que sente. Você precisa clamar a Deus, orar a Deus e pedir socorro a Deus. E aí entra o versículo 3 e o versículo 4. Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu, ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. Versículo 3 e 4. Davi começa a clamar ao Senhor, a orar, a pedir, interceder. Atenta para mim, responde. Então, uma vez que a sensação de Davi é que Deus está distante dele, Deus parece longe, então ele clama pela atenção divina. Atenta para mim. Ele pode ter perdido, irmãos, ele pode ter perdido a alegria em algum momento. Mas ele ainda é uma pessoa que tem fé. Ele ainda é uma pessoa que tem fé, nem que seja um pouquinho. Se for do tamanhozinho de um grão de mostarda, já dá, né? Ele ainda tem fé, nem que seja pouca fé. Mas ele ainda tem um pouquinho de confiança ainda. E ele utiliza essa confiança, essa fé e clama ao Senhor. Atenta, responde, ilumina. E ele Davi demonstra que ainda sabe a quem recorrer em situações adversas e desesperadoras. Ele ainda sabe a quem recorrer. Ele ainda sabe, o versículo 3, ele diz, Senhor, Deus meu. Ele ainda sabe quem é Deus. Ele ainda sabe que Deus é Deus dele. Veja, em momentos de desespero, né, nós ainda podemos lembrar que Deus é nosso Deus. E utilizar isso como fé para buscá-lo. Não só para ficar no desespero, dizendo até quando, se questionando o porquê, dizendo o que sente, mas lembrar que Ele é nosso Deus e nós podemos pedir socorro.
Deus, socorre-me. Responde. Um outro autor disse: a enfermidade emocional aqui é como um escurecimento nos olhos. É por isso que Davi, ele diz aqui, né, no versículo 3: ilumina-me os olhos, Deus. Meus olhos estão... a vista está embaçada, eu não consigo enxergar nada. Ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da morte. Quer dizer, para que eu não morra. Meus olhos estão fechando. Os olhos estão fechando, parece que eu vou morrer. A vida é triste. É por isso que Davi ora para que Deus mande a sua luz, para que ele não experimente a morte, a própria morte. E Davi entende que se Deus não responder aquela oração, ele vai morrer. Versículo 4, né? Ele vai morrer, os seus adversários vão zombar dele. Ele morreu, ó. Cadê o Deus dele? Nem acudiu ele. Os adversários vão se alegrar na sua morte. A gente aprende, meus irmãos, que em situações desesperadoras, nem sempre nós temos as melhores palavras para dizer. Nem sempre temos as melhores palavras para dizer. Nem sempre nós sabemos direito o que pedir a Deus. Não é incomum algum irmão que passa por alguma dificuldade dizer: eu não consegui nem orar, eu não sabia nem o que orar. Eu não sabia nem o que dizer a Deus no meu sofrimento. E você não precisa saber as palavras certas. Mas você pode simplesmente dizer que Deus ouça enquanto você chora. Deus escute o meu choro. Você pode simplesmente pedir que Deus escute enquanto você fala o que você sente. Deus, o Senhor está ouvindo o que eu estou dizendo, Deus? O Senhor está vendo o que está acontecendo comigo? Olha, Deus. Olha, contempla. Você pode pedir que Deus intervenha na situação, simplesmente pedindo para Deus olhar. Deus, olha para tudo isso, Deus. Deus, eu não sei nem o que dizer, mas olha, Deus, o que está acontecendo. Vocês sabem que Deus olha, né? Deus olha. Você sabe que Deus está em todos os lugares, não sabe? Deus está em todos os lugares. Sabe que Deus conhece o que a gente vai orar. Deus sabe. Mas mesmo assim, Ele quer de nós honestidade na oração. Deus pergunta para Adão: Adão, cadê você, Adão? Deus não sabia? Não, eu estava ali escondido porque eu comi do fruto. Deus sabia. Mas por que Deus pergunta onde é que você estava? O que você estava fazendo? Para que Adão pudesse ser sincero com Deus. Que as suas palavras pudessem reproduzir a sinceridade. Lembra de Agar? Agar desesperada sai da casa de Sara e Abraão, né? Estava grávida, né? De Ismael. Agar foge. Aí o anjo do Senhor pergunta: de onde você vem? Para onde você vai? O anjo do Senhor não sabia. Ele sabia quem era Agar, sabia de onde ela estava vindo, para onde ela estava indo. Mas por que perguntou? Para que ela pudesse ser sincera diante de Deus. Pudesse dizer o que ela sente. Veja, Deus sabe tudo o que se passa em nossa vida, em nosso coração. Ele sabe todos os nossos sofrimentos. Ele sabe aquela causa primeira do nosso sofrimento. Ele sabe dos nossos traumas, das nossas lutas. Deus sabe. Mas falar em oração diante de Deus, em desabafo, é também um pedido de socorro para que Deus intervenha, olhe, responda, faça alguma coisa. Por isso Davi diz, né? Ele tem 3 verbos aqui, né? Atenta para mim, responde-me, ilumina os olhos. Faz alguma coisa, Senhor. Ele nem pede muita coisa aqui. Ele nem descreve o problema em si, né? Porque nós
pressupomos aqui que o problema é emocional que Davi está enfrentando. Ou ele pode estar usando linguagem figurativa, né? Mas de um problema de guerra, de inimigos aí, de nações inimigas contra ele, o rei Davi. Não sabemos, mas pressupomos, e alguns autores concordam, que o problema que Davi está enfrentando aqui é um problema emocional. Mas ele não diz qual é o problema principal. Você não vê ele dizendo: Deus, me ajuda, Deus, tem aquele inimigo, aquela pessoa está querendo me matar. Ou ele não diz: Deus, me ajuda, está me dando uma agonia. Quando eu vou dormir, eu fico com insônia, eu fico pensando em coisa ruim. Ele não diz aqui qual é o problema em si. Mas ele mostra para nós que às vezes a gente não descreve o problema em si nas nossas orações. A gente diz o que a gente sente. E o que a gente sente, ele está dizendo aqui: Deus me abandonou. Versículo 1 e 2. Mas o versículo 3 e 4: Deus, não me abandone não. Atenta para mim. Responde-me. Ilumina-me os olhos. E você pode pedir a intervenção de Deus só pedindo que Ele olhe para você. Então, o Salmo começa com angústia, versículo 1 e 2. Versículo 3 e 4, com uma oração, ele continua. E o versículo 5 e 6, Davi demonstra a sua confiança em Deus. Angústia, oração e confiança, bem comum nos salmos de lamento. Os lamentos geralmente começam assim: uma situação desesperadora. O salmista faz perguntas a Deus, perguntando cadê o Senhor, ele se sente abandonado. Ele clama ao Senhor e termina louvando a Deus, porque ele sabe que Deus vai fazer alguma coisa, que Deus vai intervir, Deus não vai deixá-lo padecer. Então, versículos 5 e 6 diz assim: no tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Amém. Agora entra o amém. Porque Davi, ele coloca diante do Senhor a sua confiança, depois que ele desabafa diante de Deus. Sabe, meus irmãos, quando você desabafa com alguém sobre algum problema e depois você se sente um pouco melhor, não é incomum eu conversar com pessoas sobre seus problemas e eu não oferecer nenhum aconselhamento. Não é incomum, é muito comum. Irmão, irmã, o que está acontecendo? Aí começa a descrever. Pastor, peraí, deixa eu falar alguma coisa. Pastor, aí pastor, aí irmão, não pastor, aí a pessoa fala. Terminou, pastor, obrigado pastor pelos seus conselhos, eu não falei nada. Mas a pessoa se sentiu melhor porque ela falou o que ela estava sentindo. Ela falou o que ela estava sentindo. Não tem muitas vezes é assim, né? O desabafo traz uma clareza melhor até sobre o problema. Enquanto você está falando, você já sabe, vai aparecendo até algumas soluções. E algo semelhante acontece conosco quando nós lamentamos diante de Deus. Por isso, uma diferença entre o lamento e a murmuração, né? A murmuração, a gente apenas reclama das dificuldades e demonstra muitas vezes desconfiança de Deus. Na murmuração, na reclamação. Mas no lamento, nós colocamos diante de Deus, por mais difícil que seja a situação, mas fazemos isso com confiança ainda. A gente não sente que tem confiança, mas o fato de estarmos diante de Deus, desabafando com Deus, demonstra que ainda temos fé nele. Ainda confiamos que Ele pode intervir na situação. E essa confiança em Deus vai se mostrar justamente na oração. Enquanto nós enfrentamos angústia, nós não fingimos para as pessoas que estamos bem, necessariamente. Nós não fugimos da situação. Eu estou passando por um problema, eu vou fazer alguma coisa para me distrair.
nós vamos até o Senhor e clamamos por socorro. E fazemos isso porque ainda confiamos em Deus. Então Davi termina esse lamento com confiança na graça de Deus, né? Versículo 5: confio na tua graça. Confio na tua graça. E desejando também que o seu coração desfrute da alegria da salvação, né? Regozije-se o meu coração na tua salvação. Ele sabe, meus irmãos, que Deus vai ajudá-lo. Ele não sabe como. Ele não sabe quando. Mas ele sabe que uma hora Deus vai intervir. Ele sabe que o sofrimento não é para sempre. E também o sofrimento não é em vão, não é sem sentido. Estou sofrendo à toa. Vim para esse mundo para sofrer. Não, não é em vão. Ele sabe disso, que apesar das circunstâncias, Deus tem feito muito bem a ele. No versículo 6. Deus tem me feito muito bem, por isso eu cantarei. Aí esse salmo foi feito para cantar, né? No início aqui, na introdução do salmo, diz: ao mestre de canto. Salmo de Davi. O salmo foi feito para cantar. Eu não conheço nenhuma música onde nós cantamos tristeza, né? Cantamos a tristeza. E de fato a gente não canta tristeza, né? Mas na honestidade de Davi, ele coloca diante de Deus, sob uma forma de canto, a sua tristeza, que colocada em Deus, aos pés de Deus, conduz à alegria. Veja, ele começa triste e sai cantando. Por que a tristeza? Porque quando ele olha para a situação, realmente é triste. Não tem como ser feliz no luto. Não tem como sorrir na perda. Não tem como sorrir com desgraças acontecendo na família. Não tem como sorrir com pessoas se afastando, com amigos se afastando. Não tem como sorrir com problemas na família. Não tem como sorrir quando você olha para o problema. Mas tem como sorrir quando você coloca esses problemas diante de Deus e lembra que Ele é bom. E lembra que nada é para sempre. Minha mãe sempre dizia isso. Nada é para sempre. Só os poderes de Deus. Graças a Deus. Ela concluía, graças a Deus. Então, é possível lidar com situações desesperadoras e ainda assim manter fé em Deus. É possível. Sem fingir ou sem fugir do problema. E ainda assim confiar em Deus. Como isso é possível? A oração vai ser o combustível que vai nos fazer seguir confiando em Deus. É na oração que a gente vai colocar diante de Deus e vai seguir confiando. Meus irmãos, a sensação de ser abandonado por Deus é real. Existe. A sensação de ser abandonado por Deus é real. A sensação. Mas não é verdade que Deus nos abandona. Entende o que eu estou dizendo? A sensação é real. É igual um sonho. O sonho é real. É real que você sonhou. Mas o que acontece no sonho não é real. Entende o que eu estou dizendo? Eu estou falando grego. Eu estou filosofando. Vocês estão entendendo, né? Os meus pensamentos são reais. Mas os meus pensamentos não acontecem na realidade. Certo? No meu pensamento agora eu estou forrando a igreja. Estão vendo o forro? Não? Oxê, como é que vocês não estão vendo o forro? Coloquei agora. Azul. Ficou dessa camisa. Escureceu um pouco a igreja. Não estão vendo? Pois é. A sensação, os sentimentos, eles são reais. Pastor, eu estou sentindo como se Deus não tivesse presente comigo. Essa sensação é verdadeira? É.
Davi se sente assim: Deus me abandonou. O sentimento é real. Mas não é verdade que Deus abandonou. Entende? Quando alguém sofre por um problema, você não zomba da pessoa. Deixa de ser besta, isso aí é só coisa da tua cabeça. Não é verdade o que está acontecendo na mente dela. Mas é verdade que ela sofre por causa daquilo. Aquilo dói. E só quem sente é quem sabe. Então a gente não zomba do sofrimento das pessoas. Ah, como é que fica com essas coisas? Rapaz, deixa de besteira. Isso aí é só coisa da mente. Deixa de... Não. A gente sente, dói. Mas não é real que Deus abandona seus filhos. Antes de começar, aliás, no início do culto eu saí para pegar esse livro aqui, que eu lembrei de uma citação dele aqui que eu achei fantástica, eu queria compartilhar com os irmãos. Eu nem coloquei aqui no sermão, peguei aqui. O pastor Donald Carson, né, D.A. Carson, ele escreve sobre as ironias da cruz, né, de Cristo. Fala que o homem que clama em desespero confia em Deus. Quando Jesus está lá na cruz, ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Então, Jesus clamou a Deus porque ele sentiu-se desamparado diante de Deus. Jesus cita o Salmo 22, versículo 1. O Salmo 22 é um salmo de lamento. Quando Jesus está na cruz, ele faz um lamento. As orações de Jesus não eram: Pai, glorificado seja o teu nome. Deus, o Senhor é maravilhoso. Deus, que maravilha servir ao Senhor. Oh Deus, que como é bom Deus. Oh Deus, que alegria, a vida é uma maravilha. Jesus na cruz orou em desespero. Pai, por que me desamparaste? Aí tem uma coisa bem interessante aqui. Um dos grandes inógrafos ingleses foi William Cowper. Ele era um brilhante erudito que escreveu excelentes ensaios críticos para os alunos de Oxford e Cambridge. Mas em sua obra distintamente cristã, ele se uniu ao seu amigo e pastor John Newton para compor e publicar hinos de grande poder e profundidade. John Newton que escreveu Amazing Grace, né? Amazing Grace, that sweet the sound, né? Todavia, as pessoas esquecem muitas vezes que Cowper lutou durante sua vida com profunda depressão clínica. Ele foi internado 4 vezes por longos períodos em um asilo de loucos. 4 vezes, no asilo de loucos. Toda vez que recebia alta, ele era ajudado por uma amável senhora cristã da igreja em que Newton servia como pastor. Cerca de 100 anos depois da morte de Cowper, a grande poetisa Elizabeth Barrett escreveu um poema de 3 páginas, intitulado Cowper's Grave. Nesse poema, que seria Cowper cuidado, né? Ou está seguro. Nesse poema, ela descreveu a extraordinária influência da erudição, inódia e devoção pessoal de Cowper. Lembre-se, Cowper tinha problemas de depressão, né? Depois ela começou a aludir às horríveis noites sombrias da alma de Cowper. E referindo-se poderosamente ao clamor de desolação de Jesus, ela escreveu, abre aspas, sim, uma vez o clamor órfão de Emanuel, este mundo abalou. Um clamor singular, sem eco. Deus meu, abandonado estou. Procedeu dos lábios do santo em meio à sua perdida criação, para que nenhum dos perdidos use tais palavras de desolação. Você percebe o que a poetisa está dizendo? Jesus proferiu este clamor agonizante: Deus meu, abandonado estou. Para que por toda a eternidade William Cowper não tivesse de proferi-lo.
Em suas depressões, Cooper se sentia completamente abandonado. Mas o clamor de Cristo assegura que por toda a eternidade, William Cooper nunca proferiria esse clamor: Deus, estou abandonado. Jesus clamou: Deus meu, abandonado estou, para que por toda a eternidade, Rubens, Arthur, Dignaldo, Felipe, não tenha que dizer isso. Deus está abandonado. Jesus disse isso para que por toda a eternidade nem eu e você se sentisse abandonado por Deus. Então a sensação de abandono é real. E Jesus sentiu isso. Só que não foi só a sensação, ele foi de fato abandonado. Entende isso? Quando Jesus disse: Deus, por que me desamparaste? É porque de fato ele foi por causa dos nossos pecados. Ele recebeu a ira de Deus sobre si. Para que diante de Deus nem eu e você possamos dizer: Deus, o Senhor me abandonou. Está abandonado. Na verdade, eu posso até me sentir abandonado em alguns momentos do sofrimento. Mas o crente, ele tem a certeza que Deus nunca o abandonou. Porque Cristo, aquele clamor de Cristo nos assegura isso. Então, quem tem Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, ainda lidam com situações difíceis. Mas eles não lidam sozinhos. Eu não consigo mais suportar isso. Não, você não consegue suportar isso sozinho. Mas você consegue suportar com a ajuda de Deus. Você suportará, pois você não vai estar só. O sofrimento é real, mas a presença de Deus também é. E aí não depende de sentir. Eu não estou sentindo a presença de Deus, mas não depende de você sentir ou não. Deus está presente. Mas pastor, mas eu não estou sentindo, mas Ele está. Sabe por quê? Porque Ele prometeu. Ele prometeu. Com todo respeito a Deus, se Ele prometeu, Ele vai ter que cumprir. E eu sei que Ele vai. Então o sofrimento é real, mas a presença de Deus também é. E Deus jamais vai te desamparar. Meus irmãos, quando você estiver sofrendo, passando por momentos difíceis, lembre: Cristo sofreu para te conduzir à vitória, para te fazer vencedor. Sei que o sofrimento é real, nós nos desanimamos, desistimos de muitas coisas, mas nós podemos contar com o apoio do Senhor conosco. Mas de repente você é uma pessoa que sofre, não sabe o que fazer, não consegue achar esperança em nada. Venha para Jesus. Ele está de braços abertos para te receber, para te conduzir para uma nova esperança. Porque de fato a vida sem Jesus, ela nos deixa meio desesperados, viu? A gente olha para a vida, tira Deus da vida, a vida é desesperadora. Há alguns lampejos, né, de coisas boas. Acontece aqui, alguma coisa ali, de vez em quando tem uma coisa boa. Mas quando você vai para o travesseiro, você está doido para dormir logo, para chegar no outro dia, para ver se consegue fazer alguma coisa diferente para poder se sentir feliz de novo. E todo dia você tem que ser bem criativo para achar uma coisa para te fazer feliz. Mas sabe por que essa agonia que muitas pessoas têm? Porque elas precisam de algo que lhes satisfaça para sempre. Só Jesus é capaz de fazer isso. Tem um vazio no nosso coração.
Só Cristo pode preenchê-lo. Então, se você está aqui essa noite, ou está nos assistindo, e quer seguir esse caminho de esperança, o caminho de Cristo Jesus, entregue-se a Ele, hoje mesmo.